Olá, queridos, olá, queridas. Hoje eu gostaria de refletir com vocês sobre reminiscências. O que são reminiscências? Lembranças, memórias. Veja bem, nós não podemos viver no passado, porque ele não existe mais. Mas lembrar de vez em quando, vejam bem, vou pontuar novamente. De vez em quando, o nosso passado é bom, porque vai nos indicar para onde nós estamos indo. Vai nos mostrar quem nós fomos e quem nós podemos ser. Isso é saudável. Viver só no passado, viver pensando que só o passado era bom, isso não é bom, até porque não é saudável viver num tempo que não existe mais e que não tem máquina do tempo para voltar. O que nós podemos construir é um futuro novo através do nosso presente, mas o passado, como o próprio nome diz, é passado. Por que eu fiquei lembrando, eu gostaria de falar sobre reminiscências? Porque de vez em quando nós nos pegamos pensando, principalmente quando nós já vivemos um pouquinho. Eu sou de 1961, então eu já vivi um bocadinho, né? Ainda pretendo viver muito mais. Mas às vezes nós nos pegamos lembrando de coisas passadas. E esses dias eu fiquei lembrando de um fato muito curioso. Como eu falei para vocês, eu nasci em 1961. E iniciei a minha vida profissional em 1977. Eu tinha 16 anos. Eu sou natural de Niterói, aqui no Rio de Janeiro, e com 7 anos, nossa família mudou para o município vizinho, São Gonçalo. E eu vivi até os meus 16 anos, ali só naquele município. O meu mundo era pequeno, era o mundo da minha casa para o colégio e ponto final. Nós somos de uma família muito pobre, somos 11 irmãos, então meus pais não tinham dinheiro para levar a gente para sair, para passear, para ir a outros lugares. Então o meu mundo era aquele ali. E quando eu fiz 16 anos, o meu irmão, que já trabalhava na capital do estado, né, me levou para a empresa onde ele trabalhava para arrumar um emprego de boy lá, né? O famoso faz tudo, o garoto que faz tudo. Naquele tempo, nós estamos falando de um tempo que não existia internet, não existia computador, não existia nada disso. Então tudo era feito analogicamente. Então se eu quisesse pagar uma conta no banco, alguém tinha que ir lá pagar essas contas. Ainda eram cartas, então você tinha que levar essas cartas até o correio e tudo mais. E aí, eu que jamais tinha saído lá do meu mundinho pequeno, que era São Gonçalo, fui para o Rio. Nesse tempo já existia a Ponte Rio-Niterói, mas não existia transporte público pela Ponte Rio-Niterói. Então tudo era feito em barcas, né? Ou seja, o transporte fluvial. Então aliás, vou abrir aqui um parêntese. Quem vier ao Rio de Janeiro e não for daqui, faça essa viagem, é muito gostosa, 20 e poucos minutos, 28 minutos, se eu não me engano. Você atravessa do Rio para Niterói e vice-versa. É uma viagem muito gostosa. Isso eu fazia diariamente depois que eu comecei a trabalhar lá. E aí meu irmão me levou lá, e o prédio era um prédio na Avenida Rio Branco, número 25, 19º andar. Eu nunca tinha andado de elevador e nada. É muito engraçado, né? A gente vai lembrando de coisas muito, muito curiosas. Então você vai até o 19º andar, cheguei lá, fiz a entrevista, mas fui logo aprovado, né? Porque era um garoto, não se exigia muito das pessoas naquele tempo. E eu lembro que o rapaz que me recepcionou e me contratou falou para mim, ó, lá de cima da janela, você está vendo ali a Praça Mauá? Ali tem um ônibus de 220, você desce, vai lá, pega aquele ônibus, vai até a Praça Santos Pena, que fica na Tijuca, que é um bairro aqui do Rio. Lá você faz o exame médico e depois você retorna aqui e traz, e amanhã mesmo você começa. Olha só, eu nunca tinha saído de casa. E aí eu fui ao Rio, e de lá eu fui para Tijuca sozinho. Peguei um ônibus que eu não conhecia, fazendo um trajeto que eu não conhecia. Graças a Deus deu tudo certo. Mas eu lembro da minha apreensão de menino, de estar sozinho num mundo desconhecido. Isso me causou muita apreensão. E depois, aos pouquinhos, com o passar dos dias de ir trabalhando, eu fui me familiarizando com toda aquela novidade. E era bom, porque era novidade. E nessa empresa eu trabalhei por 12 anos. Depois eu trabalhei em outros lugares até me aposentar recentemente. Mas são lembranças boas, que mostram o quanto
a gente vai evoluindo. Eu, de um menino matuto, fui galgando profissionalmente e ascendi dentro da empresa, né, profissionalmente falando. E depois eu trabalhei em outros lugares, ocupando outras funções, mas aquela primeira experiência foi ótima para mim, porque tirou de mim o medo de sair do meu casulo, de sair do meu mundo pequeno e alcançar um mundo maior. Doeu? Claro que doeu, porque você está ali no aconchego da sua casa, sob a proteção dos seus pais e irmãos, e de uma hora para outra você é jogado na selva. Mas é necessário, às vezes é necessário que isso aconteça para que a gente possa crescer, para que a gente possa evoluir, para que a gente possa dar passos maiores. Às vezes, o medo impede a gente de fazer isso. Nós ficamos com tanto medo de viver experiências novas que nos impedimos de progredir. Não façamos isso. No meu caso, foi involuntário, eu tive que fazer, porque era isso ou não trabalhar. E era necessário trabalhar até para ajudar nas despesas de casa, porque imagina, eu vivia numa família muito grande. Então, qualquer dinheiro fazia muita falta. Mas foi uma experiência muito legal, e ainda lembro, até hoje, das impressões que eu tive ao vivenciar esse dia. Foi um dia, assim, para mim, foi um dia mágico, porque dali eu me libertei da gaiola que eu vivia e pude andar com as minhas próprias pernas e pude vivenciar, ter outras experiências. Tive experiências boas, tive experiências ruins, e graças a Deus que nessa minha jornada eu encontrei muitas pessoas boas, de verdade, que me auxiliaram, me orientaram. Nem sempre eu as escutei, e todas as vezes que eu não escutei essas pessoas eu me dei mal. Mas eu encontrei pessoas boas no caminho. Então, queridos e queridas, quando surgirem pessoas, assim como eu, assim como vocês, na nossa vida, ajudemos, auxiliemos, orientemos. Qualquer palavra de incentivo é boa. Pode ser que naquele primeiro momento não faça sentido nenhum na vida da pessoa, mas em algum momento vai fazer, porque se existe uma coisa boa é a nossa memória. Nós guardamos essas experiências na nossa memória. E hoje eu estou dividindo com vocês essa memória. Obviamente que aconteceu tanta coisa naquele dia, mas se eu fosse contar aqui, esse vídeo ia durar pelo menos umas 10 horas. Mas foi muito bom. Eu me lembro do medo que eu tinha e eu tive que vencer esse medo, sair daquele mundo pequeno e me jogar num mundo maior para que eu pudesse ser a pessoa que sou hoje. Eu não sou uma pessoa maravilhosa, muito longe disso, mas certamente eu sou melhor do que aquele menino de 16 anos que não conhecia absolutamente nada. Que hoje sempre tenhamos um dia de paz.